O indutor ele é um componente passivo capaz de armazenar energia elétrica através do seu campo magnético. Ele vai ser um componente muito interessante, muito versátil, com muitas aplicações, porém bem simples de ser construído. Tudo que você vai precisar fazer é enrolar esse condutor na forma de espiral, como se fosse a espiral de um caderno. E aí ele pode ser um indutor núcleo de ar, ou seja, não vai ter nada aqui no interior dele, ou pode ser pode ser um indutor com um material ferromagnético aqui. Esse material ferromagnético ele vai ter a propriedade de aumentar o campo magnético e, consequentemente, aumentar a indutância desse componente. E mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Cadmus Control. Nessa aula nós vamos falar sobre o indutor, que vai ser parte de uma playlist sobre componentes eletrônicos. Eu vou dividir esse conteúdo em várias aulas para a gente ter uma organização melhor. Meu objetivo é ajudar você a fundamentar seus conhecimentos em circuitos elétricos, para que você tenha uma boa base e se sinta preparado para estudar disciplinas mais complexas. Antes da gente continuar, peço que você deixe o like, deixe um comentário com sugestão, dúvidas e tudo mais, e também se inscreva no nosso canal e ative o sininho para novas notificações. Uma definição complementar para o indutor é a seguinte, que em circuitos elétricos ele vai ter a propriedade de se opor à variação de corrente elétrica. Vamos deixar mais claro o que eu acabei de dizer. Nós temos aqui um resistor em série com um indutor. Aqui o resistor, indutor. Nós sabemos que o resistor ele se opõe à intensidade da corrente elétrica que passa por ele. Então, em outras palavras, ele vai limitar a intensidade da corrente elétrica. Já o indutor, ele vai limitar, ele se opõe à variação de corrente elétrica. Então, ele vai limitar, ou limita, a variação da corrente elétrica que passa por ele. Então, é o seguinte, a corrente, enquanto ela for constante, tiver um valor e se manter inalterada, o indutor ele vai se comportar como um curto-circuito. E a única coisa que vai influenciar essa corrente elétrica vai ser o resistor, que vai limitar a sua intensidade, vai limitar o seu valor. No momento que houver alguma variação dessa intensidade da corrente elétrica, o indutor passa a atuar. Então, nesse momento aqui, o indutor ele vai ter a propriedade da indutância, que vai ser a oposição ao fluxo, à variação do fluxo de corrente. De uma forma bem simples, o indutor ele não gosta que a corrente sofra oscilações, que a corrente varie. Ele vai fazer de tudo para que a corrente mantenha-se inalterada. Ele vai fazer de tudo para que essa variação seja pelo menos atenuada ao máximo. O que ele pode fazer? No caso de um aumento de corrente, ele vai aumentar o seu campo magnético, que ele vai como se fosse aquele excesso ele vai pegar para ele, de certa forma. Aquele excesso de energia ele vai pegar para ele para evitar que a corrente, para fazer com que a corrente volte àquele valor mais baixo. No momento também que houver a variação, vamos dizer, para baixo da corrente elétrica, a corrente elétrica diminuir abaixo daquele valor nominal, por assim dizer, aquele valor que o indutor quer que ele permaneça, o indutor antes ele armazenou aquela energia, ele vai devolver aquela energia para o circuito de uma forma a injetar energia no circuito, por assim dizer, para compensar essa baixa corrente, para tentar novamente voltar a valores anteriores. Então ele vai trabalhar nesse ciclo. Enquanto a corrente elétrica for constante, ele vai ficar tranquilo, vai se comportar como um curto-circuito. No momento que, por exemplo, houver uma variação para mais da corrente elétrica, ele vai aumentar o campo magnético, visando ali vamos dizer, atenuar aquela variação para cima da corrente elétrica. No momento que a corrente diminuir, ele vai dispor aquela energia antes armazenada ao circuito para compensar aquela baixa corrente. Um termo que eu falei anteriormente foi o campo magnético, que vai ser a forma do indutor armazenar energia e também devolver a energia para o circuito. E esse campo magnético, essa propriedade, é uma região ao redor do condutor, ao redor do objeto, que tem a capacidade de exercer uma força magnética a componentes, a materiais que estejam próximos àquele condutor. Então vai ser uma região de influência ao redor desse material. A corrente elétrica está circulando por esse componente, por esse condutor, consequentemente ela está produzindo campo magnético. E esse campo magnético está exercendo uma força magnética ao redor desse condutor. Uma força que vai influenciar outros componentes, outros materiais, outros condutores e cargas elétricas.
reforçando, sempre que houver uma variação da corrente elétrica, vai haver uma variação do campo magnético também. Se a corrente aumentar, o campo magnético vai aumentar. Se a corrente diminuir, o campo magnético também vai diminuir. E nós temos duas formas de obter esse campo magnético. Uma forma bem conhecida é o ímã, que ele vai ter duas regiões, o polo norte e o polo sul. No caso do ímã, esse movimento será dado pelos elétrons que se movimentam ao redor do núcleo do átomo desse material. E outra coisa muito importante é que haverá um alinhamento desses elétrons, formando dipolos. E aí esses dipolos, estando orientados para a mesma direção, para o mesmo sentido, vamos ter um aumento significativo do campo magnético. Porque vai ser assim, cada elétron vai produzir um campo magnético. E como esses elétrons estarão alinhados por conta ali dos seus domínios, então nós vamos conseguir, o campo magnético resultante vai ser a soma do campo magnético individual produzido por esses elétrons. Então o campo magnético, a região de influência ou a região de força magnética aqui do ímã vai ser dado pela soma dos campos magnéticos de cada um desses elétrons. Então, no final das contas, o campo magnético resultante do ímã vai ser dado pela soma, do campo magnético produzido por cada um desses elétrons que estão dispostos ali naquele material. E o campo magnético, ele vai, vamos dizer, como ponto de partida, no caso do ímã, vai começar ali do polo norte, e de forma externa ele vai percorrer, vai atingir o polo sul. Internamente, no material, vai ocorrer o sentido contrário, vai ser do polo sul para o polo norte, e vai fechar a linha do campo magnético. Ele é diferente, por exemplo, do campo elétrico. O campo elétrico é o seguinte, o material, um corpo ali carregado, ele pode ser um ponto de partida dessas linhas de campo elétrico, ou ele pode ser um ponto de chegada. No caso dele ser um ponto de chegada, essas linhas de campo magnético, elas não vão ter um ponto de partida específico, elas vão vir do além. Enquanto for cargas positivas, elas vão ter um ponto de partida, essas linhas de campo elétrico, porém, a linha de chegada vai ser no além, é dito que elas vão se encontrar no infinito. Quando nós temos cargas opostas próximas, aí nós temos um começo e fim definido. Por exemplo, no caso, a carga elétrica ela vai ser o ponto de origem, enquanto que a carga negativa, a carga positiva, vai ser o ponto de origem, enquanto que a carga negativa vai ser o ponto de chegada. Outra coisa muito interessante é o seguinte, que nós podemos ter uma diferença entre as cargas. Então, um corpo ele pode ter uma quantidade de carga negativa maior que uma carga negativa. Ou ele pode ser neutro também, ou ele pode ter ser formado apenas por cargas positivas ou cargas negativas. No caso de materiais, no que se refere a magnetismo, campo elétrico, isso não é possível. Não é possível que um corpo tenha apenas, vamos dizer, o polo norte ou o polo sul. Todo material no que se refere a magnetismo, todo ímã, ele vai ter um polo norte e um polo sul. Então, se eu pegar esse material aqui, esse ímã, e quebrar ele ao meio, no final eu vou ter o quê? Dois ímãs, todos os dois com dois polos, polo norte e polo sul. Não existe monopolos magnéticos, existe apenas, ou seja, só o material que só tem o polo norte e não tem o polo sul, ou o polo sul e não tem o polo norte. Não existe monopolos magnéticos, existe apenas dipolos magnéticos. Então, materiais, por exemplo, ímãs, que tem o polo sul e o polo norte. A outra forma de obter o campo magnético é através da corrente elétrica que passa por um condutor. Mas um ponto importante é o seguinte. Um material condutor ele é caracterizado por ter uma abundância de elétrons livres. Por que e como eles estão em movimento, por que eles não vão produzir um campo magnético ali sobre aquele condutor sem que haja circulação de corrente por ele? Acontece que é o seguinte, os elétrons dispostos ali naquele material, eles se movimentam de forma muito aleatória. Eles não se movimentam de uma forma ordenada. Então, o campo magnético resultante vai ser nulo por conta dessa movimentação aleatória. Agora, quando há corrente elétrica, vai haver um movimento ordenado das cargas elétricas.
Consequentemente, vamos ter um campo magnético. Pelo simples fato de haver movimentação de cargas elétricas, porém isso é intensificado porque as cargas elétricas estão se movimentando em uma única direção. Isso ajuda muito na produção do campo magnético. É claro que em um circuito, para que haja circulação de corrente, precisamos ter o quê? Uma fonte de tensão, uma carga, mas a carga aqui a gente vai só desconsiderar. Vamos considerar apenas o condutor. E um circuito fechado para a corrente circular. No momento que temos fonte, uma carga, simplesmente para não ter um curto-circuito aqui, mas o foco principal é ter um circuito fechado para que a corrente circule, nós vamos ter um campo magnético ao redor desse condutor. Vou desenhar assim que às vezes fica melhor. Vão ser linhas fechadas, né, de campo magnético por todo esse condutor. Então precisamos submeter esse condutor a uma diferença de potencial para que haja um movimento ordenado de cargas elétricas, ou seja, para que haja circulação de corrente elétrica. Aí o ponto principal é o seguinte: o campo magnético, vamos dizer, ele está distribuído por todo o condutor. Porém, ele pode se tornar muito mais significativo se a gente conseguir aproximar esse condutor, envolver ele de uma forma que ele fique mais próximo dos condutores, para que a gente consiga ter um campo magnético mais significativo. Por isso que nós temos o indutor, que é esse condutor enrolado na forma de espiral. De certa forma, nós estamos aproximando o condutor, deixando ele mais compacto. Voltando aqui ao nosso indutor de exemplo, o condutor, antes esticado, por assim dizer, agora ele está no formato de espiral. E aí o campo magnético desse condutor vai ser somado ao campo magnético desse outro condutor, desse do meio aqui, que a gente vai chamar de espiras, né, ou voltas. Então, o condutor dessa volta vai ser somado ao condutor, o campo magnético dessa volta será somado ao campo magnético dessa última espira aqui. Então, consequentemente, por haver uma soma de campo magnético, pelo simples fato dos condutores estarem próximos, na verdade, os condutores não, o único condutor, mas por conta de ele estar mais compacto, por assim dizer, nós vamos ter uma intensificação desse campo magnético. Um dos parâmetros mais importantes é o número de espiras daquele indutor, ou seja, o número de voltas dele. Quanto maior o número de voltas, mais intenso vai ser o campo magnético. Então, ao envolver o indutor, ou melhor, o condutor, na forma de espiral, a gente consegue concentrar aquele campo magnético que antes estava distribuído. E aí o principal fator agora, que nos ajuda a intensificar o campo magnético, vai ser o número de voltas desse condutor. Então a corrente, vamos dizer que ela vai circular por aqui. Aí nós vamos ter uma circulação de corrente, que aí, como a corrente elétrica está produzindo campo magnético, vamos ter um aumento do campo magnético em relação ao campo magnético de um condutor retilíneo. Uma outra coisa é que o campo magnético ele vai ser perpendicular ao sentido da circulação de corrente. Perpendicular é um ângulo de 90 graus. Então, por exemplo, a corrente elétrica está aqui, nesse eixo, enquanto que o campo magnético está aqui, nesse eixo. Eles estão de forma perpendicular, um em relação ao outro. E aí vai ser o seguinte: como ele dá voltas, a gente pode utilizar a regra da mão direita para a gente identificar o sentido do campo magnético. E vai ser bem simples. O dedão ele vai acompanhar o sentido da corrente elétrica, enquanto que os dedos eles vão acompanhar o sentido do campo magnético. Então, acompanhando aqui essa espira, a corrente está subindo, o campo magnético está entrando no plano aqui pelo lado direito do condutor e saindo pelo lado esquerdo. O ponto que estiver entrando, o lado que estiver entrando, nós vamos representar com um círculo e um X. O lado que estiver saindo, ou o lado pelo qual o campo magnético sai do plano, vamos representar com um círculo e um ponto dentro dele. E aí o campo magnético, acompanhando ali o sentido da corrente elétrica, com o dedão, o campo magnético ele está entrando agora do lado esquerdo do condutor, enquanto que ele está saindo do plano pelo lado direito desse condutor. Então essa regra da mão direita vai nos ajudar a entender o sentido de circulação desse campo magnético em torno do condutor. O campo magnético, como falamos anteriormente, ele pode ter um valor muito mais significativo ao enrolar o condutor na forma de espiras,
sendo que cada espira vai contribuir para o aumento desse campo magnético. Uma outra forma de aumentar o campo magnético também é inserir um material no núcleo desse condutor, desse indutor. E aí serão materiais ferromagnéticos que vão auxiliar, né, e intensificar esse campo magnético. Pode ser o próprio ferro, pode ser o aço, pode ser pó de ferro, pode ser ferrite. No caso de ferrite vai ser uma cerâmica especial, né, que tem propriedades magnéticas. Acontece que o material, né, presente ali no núcleo do indutor, esse material ferromagnético, ele vai ter um alinhamento, né, os seus dipolos magnéticos desse material estarão alinhados na mesma direção que o campo magnético, né, que percorre ali o condutor desse indutor. E aí nós vamos ter um aumento do campo magnético. E uma coisa muito interessante também, que nós falamos que o campo magnético ele exerce uma força magnética sobre elementos que estão ao seu redor, e isso acontece também com o material do núcleo. O campo magnético do indutor, do condutor, melhor dizendo, vai induzir um campo magnético sobre esse material. E aí, enquanto houver circulação de corrente, porque é necessário para que haja o campo magnético, o material vai se comportar, vai ter propriedades de atração, como se fosse um ímã. Então ele vai ter um processo de magnetização também, ele vai ser capaz de atrair outros metais. Se for o caso do núcleo, for ferro, aço ou, por exemplo, pó de ferro. Então esse núcleo, esse material, ele vai ter um campo magnético induzido, que aí ele vai se comportar como se fosse um ímã, ou um eletroímã, que vai ser ter a propriedade de atração de metais, atrair metais, enquanto houver circulação de corrente elétrica. Para finalizar essa parte da aula, vamos falar da interação entre os campos magnéticos de dois condutores. Vamos imaginar dois condutores em paralelo, que estejam próximos o suficiente. Esses condutores serão de circuitos diferentes, por assim dizer. E aí vamos dizer que, no primeiro momento, no primeiro caso, as correntes circulam no mesmo sentido. Por exemplo, as correntes estão subindo. Quando as correntes estão no mesmo sentido, há um aumento do campo magnético final. Então vamos poder executar uma soma de campo magnético, e aí o valor resultante vai ser um campo magnético mais intenso por conta da direção, né, do sentido das correntes. Estão no mesmo sentido, então vamos ter um aumento do campo magnético. Quando as correntes estão em sentidos opostos, e principalmente quando a intensidade dessas correntes tem o mesmo valor, nós vamos ter um anulamento do campo magnético. Ou o campo magnético líquido, resultado dessa operação aqui, vai ser nulo, porque vai ter uma relação por conta das correntes estarem em sentidos opostos, os campos magnéticos vão se anular. E aí o valor resultante vai ser zero. E aí esse é o motivo da gente poder, por exemplo, não conseguir medir a corrente elétrica de um equipamento, sendo que o cabo dele, o cabo de alimentação, nós temos ali fase e neutro, né? E estão dentro do mesmo invólucro ali. E a gente não consegue pegar um fio isoladamente, ou a fase ou o neutro, para a gente conseguir mensurar a intensidade da corrente elétrica. Quando a gente tenta medir a corrente elétrica com os dois condutores próximos, ou juntos, no caso do alicate de perímetro, dentro ali da sua garra, o campo magnético vai ser zero. Então, consequentemente, o alicate amperímetro não vai conseguir medir o valor de corrente elétrica. Ele vai dizer que a corrente elétrica daquele condutor, daquele equipamento, melhor dizendo, vai ser zero. Mas isso por conta da anulação do campo magnético, né, da fase e do neutro. Você vai precisar bolar uma forma de você conseguir separar e medir isoladamente ou individualmente a intensidade da corrente elétrica, ou da fase, ou do neutro, melhor da fase. Então você vai ter que isolar, né, conseguir isolar esse condutor da fase, para você conseguir ali, com a garra do alicate amperímetro, pegar só ele, agarrar só ele, para você conseguir medir a intensidade da corrente elétrica daquele equipamento. Um outro problema que você pode ter, após você ter isolado o condutor, pode ser que a corrente elétrica seja tão baixa que esteja fora da escala de medição do alicate amperímetro. Pode ser o caso dessas lâmpadas de LED, né? Por exemplo, 9 watts, 12 watts. Pode ser um valor muito pequeno que esteja fora ali da escala de medição do alicate amperímetro. O que você pode fazer? Como falamos anteriormente, quando a gente enrola o condutor, né, na forma de espiral, nós aumentamos o campo magnético.
O alicate amperímetro ele depende do campo magnético do condutor para ele fazer o cálculo e te dizer qual o valor da intensidade da corrente elétrica que está passando por aquele condutor. Então, uma forma de aumentar esse campo magnético é enrolar o condutor na forma de espiras. Então, você vai fazer o seguinte, você vai enrolar o condutor, né, da lâmpada, por exemplo, por algumas vezes aqui ao entorno da garra do alicate amperímetro, até que você consiga ver um valor aqui no visor, no display do alicate amperímetro. Quando você encontrar um valor, quando aparecer um valor, você vai pegar esse valor e dividir pela quantidade de voltas dessa espira em torno aqui da garra do alicate amperímetro. Isso vai te dar o valor da intensidade da corrente elétrica daquele equipamento. Então o que estamos fazendo? Estamos intensificando o campo magnético por simples concentração ali do condutor, né, enrolando ele em torno ali da garra do alicate amperímetro, para que o alicate amperímetro seja capaz de mensurar, né, consiga ter um valor significativo ali de campo magnético para ele poder fazer o cálculo e entregar o valor da corrente daquele equipamento. É claro que aquele valor vai ser dado por conta do número de voltas ali daquele condutor em torno da garra. Então você vai precisar pegar aquele valor que está sendo apresentado no display e dividir pela quantidade de voltas daquele condutor em torno da garra. Aí você vai ter o valor correto. Uma outra coisa que a gente vai explicar nas próximas aulas também, que é necessário um campo magnético variável, ou seja, o alicate amperímetro ele só vai medir correntes elétricas que variam em função do tempo, ou seja, corrente alternada. E na próxima aula nós vamos falar sobre força eletromotriz e autoindutância. Curta esse vídeo, compartilhe, comente, ative o sininho para novas notificações e te vejo lá.